Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é essa maquiagem pálpebra luz bem marcante, tá? Usando preto. Geralmente as pálpebra luz elas são mais clarinhas, em tons de marrom ou em tons de vinho. E eu resolvi trazer uma mais ousada pra vocês que gostam de fazer uma maquiagem mais marcante. E ainda tem a lágrima aqui, né? Como se estivesse chorando glitter aí. E eu espero que vocês gostem muito da maquiagem. E antes de começar o vídeo, eu quero mandar um super beijo pra Fabiane, que me segue lá no Instagram. Também para Maiara Nascimento, segue aqui o canal. É só uma forma simbólica de agradecer o carinho de vocês. Um super beijo pra todos vocês. E agora vamos à maquiagem. Eu já começo aplicando o Paint Pot Soft Ochre da MAC por toda a pálpebra móvel e fixa. E em seguida eu venho com uma esponjinha pequena só para tirar os excessos e não deixar nada acumulado, tá? Porque é um produto que ele seca logo que aplica. Então se ele secar acumulado, vai ficar ruim na hora de esfumar. Tô fazendo uma caminha de pó translúcido ali, já que a gente vai usar tons mais escuros, pode ser que caia na pele e suje. Vou entrar com a primeira sombra, linho opaco, que é da Contém 1 grama, e o pincel 135. Já vou fazendo movimentos circulares ali no canto externo. E levando mais ou menos até a metade do olho, tá? Subindo no côncavo até a metade. E esfuma bastante até concentrar essa sombra, ela é bem clarinha, então eu coloquei várias vezes até ela pegar um pouco de cor. E agora eu vou fazer o mesmo processo, só que do canto interno, tá? Subindo em direção ao côncavo, até mais ou menos ali no meio do olho, tá? Sem emendar. Eu coloco mais no canto interno e vou esfumando pra cima. E no canto externo foi a mesma coisa, tá? Esfuma subindo. E agora a gente vem com a segunda sombra, Tooth Candy opaco, e o pincel já é diferente, o 143, e deposito primeiro essa sombra no canto externo, concentro bastante ali onde eu quero que escureça, e em seguida eu vou fazendo movimentos circulares, mas sem subir, tá? Eu só faço movimentos circulares ali onde eu apliquei a sombra, para que ela já vá se espalhando, e começo a depositar no canto interno, porque a gente vai esfumar mais com o pincel da primeira sombra, ok? Continuo depositando aí no canto interno a sombra Tooth Candy opaco e vou subindo ali em direção ao côncavo da mesma forma da primeira sombra, só que ela não ultrapassa a primeira. Volto com o pincel da sombra linho opaco e vou esfumando essas bordas para que continue o primeiro acabamento da primeira sombra, ok, meninas? Se vocês quisessem finalizar o olho assim, colocar uma sombra clarinha no centro, já ia ficar uma pálpebra luz bem clarinha e bem bonita, mas a gente quer escurecer mais ainda. Dando acabamento, esfumando as bordas, venho agora com marrom camurça e esse pincelzinho de cerdas naturais bem pontudo e pequeno, tá? E faço a mesma coisa que eu fiz com a sombra anterior. Primeiro eu deposito e em seguida já vou dando arrastões com esse pincel para que ele já comece a esfumar essas bordas daí, tá? Para não criar muita marcação. Já que é uma pálpebra luz que você faz as laterais primeiro, pode ser que crie marcação no centro. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para manter clara essa região do meio, mas só o suficiente para você usar a outra sombra. Estou esfumando aí com o pincel da sombra Tooth Candy opaco, tá? E deixando tudo uniforme. Se você coloca uma sombra mais escura, você esfuma as bordas dela com a sombra que você aplicou anteriormente. Voltei com o pincel da primeira sombra, aquela inicial, e esfumei tudo. Agora com a Blackout, esse pincel que é réplica do E36 da Sigma, a gente vai começar a escurecer esse canto externo mais ainda, tá? Com uma sombra preta. Já vou com esse pincelzinho de esfumar, deposito e vou esfumando em movimentos circulares, tá? Movimentos pequenos, que tua mão não vá muito longe e acaba espalhando sombra preta para todos os lados. Voltei com o pincel da sombra marrom camurça e esfumei as bordinhas ali do preto, tá? Sempre esfuma com a sombra anterior, ok, meninas? Para continuar mantendo a cor da sombra anterior. Faço a mesma coisa ali no canto interno, vou depositando essa sombra preta, né? Para que fique bem concentrado, assim como no canto externo. Subo até a altura do côncavo e depois venho com o pincelzinho da marrom camurça esfumando novamente, tá? Para ficar um acabamento bom. Esfuma tudo até você ver que a sombra tá perfeita.
E agora eu venho com o pincel 114 da Dye Makeup e esse pigmento que é o nude da NYX. Ele só tá numa embalagem diferente, mas ele é o nude da NYX. E concentro ele bem no ponto alto da sobrancelha para criar um destaque. Peguei o Mist Fix da Makeup Forever, borrifei no pincel e fui dando batidinhas aonde eu queria depositar o pigmento, para que ele concentre e libere bastante cor, tá? Que ele vai ficar bem destacado aí no meio. No começo que eu tô aplicando vai ficar essa marcação, mas você deposita onde você quer mais concentrado e depois vai dando acabamento nessas bordinhas, tá? Vai espalhando, dando batidinhas e arrastões, para que vá tirando essa marcação do meio, ok? Pode ver que já tá saindo praticamente toda a marcação. Depois que aplicar essa sombra aí, a gente vai colocar um glitter, que é o 55 da Nath Capello. Ele é parecido com o Reflect Spear, porque é um glitter transparente. E vou com esse pincel de cerdas naturais e deposito, porque é o acabamento, ok, meninas? É o acabamento do glitter. Esse primeiro pincel bem fofo, ele é para espalhar o glitter sem deixar ele concentrado demais. E em seguida eu pego um pincel que eu possa concentrar o glitter somente no meio. Pincel de delineador e o delineador 77 da Inglot e faço um traço bem fininho, tá? Só do canto interno até o final do olho. Bem fininho mesmo, só para esconder a raiz dos cílios postiços que a gente vai colocar. Passo o delineador também rente aos cílios inferiores, um tracinho fino, tá? Razoavelmente, né? E esfumo com a sombra Blackout, que é aquele preto da Urban Decay. Esfumo tudo até o canto interno, vai aplicando, esfumando, até ficar com um acabamento bom e bem bonito. Em seguida, só passar o delineador também na linha d'água. Se você não quiser passar delineador, você pode fazer todo esse processo aí de rente aos cílios inferiores com o lápis à prova d'água, tá? Para a maquiagem durar e ficar um acabamento bonito. Mas lembrando que qualquer produto que seca rápido, você tem que aplicar e esfumar em seguida, tá? Depois você faz o outro olho e tal. Tô esfumando novamente com preto e depois voltei com a primeira sombra, que foi a linho opaco, e dei acabamento. Peguei o primer de olhos da Candice Berenice e depositei embaixo, tá? Só no meio, para fazer mais ou menos uma lágrima ali. E tornei fazer a caminha de pó translúcido, já que a gente vai colocar glitter ali rente aos cílios inferiores. Somente no meio fui concentrando. Eu usei esse primer da Candice Berenice porque ele é líquido e ele concentra, ele pega bastante produto. Então eu queria mais acumuladinho ali embaixo. Máscara de cílios. Eu tô usando o dedo aí só para segurar o cílio, porque ele estava terminando de colar. Então, se você quer aplicar a máscara, só segura mais ou menos na pontinha para a máscara não tirar ele do lugar. Ok, gente? E é só aplicar a máscara de cílios para unir. De preferência, aplica só para cobrir a raiz dos cílios ali, unir na raiz, sem levar muito para a ponta e não tirar o charme da leveza, né? Que os cílios, um cílio que é mais natural, ele tem as cerdas nas pontinhas mais fininhas. Se você aplica máscara em todo ele, vai deixando ele muito carregado e com aparência muito de drag. A gente não quer isso, quer um cílio marcante, mas que as pontinhas sejam bem delicadas. E o batom Total Moderna. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. É um pouquinho complicado de fazer, não por a técnica ser difícil, tá? A técnica é fácil, mas você tem que ter um bom acabamento, tem que ter um pouquinho de paciência para que a maquiagem chegue em um resultado muito bonito, tá? Não dá pra pular etapas, você tem que ir realmente trabalhando com paciência, primeiro pelos marrons ou qualquer que seja o tom que você tenha escolhido pra fazer antes do preto. E agora o vídeo chegou ao final, espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!